O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, foi eleito presidente da Corte e o ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente. O repórter Pedro Henrique Rabelo ouviu um especialista em direito político e foi às ruas para saber da população como esse título pode influenciar a política do nosso Brasil, do nosso país. A gente está falando do judiciário, mas a gente quer saber como isso respalda na política. Veja só. Recorremos a uma opinião de um advogado para entender se a atuação do ministro Alexandre de Moraes será mais forte a partir do momento em que ele ocupar a função de vice-presidente do STF. Efetivamente, nesse momento, não. Por quê? Porque o vice vai atuar quando o presidente estiver ausente, de acordo com o regimento interno do Supremo. Lembrando que é uma eleição meramente simbólica, que os ministros, pelo grau de antiguidade, que ainda não foram presidentes, eles vão fazer uma rotatividade de 2 em 2 anos. Ou seja, o próximo presidente, aí sim, com todas aquelas funções administrativas, de colocar em pauta, todas as ações, ele vai ser o Alexandre de Moraes. Mas, nesse momento, ele é o vice, será o vice, atuará nas ausências do Fachin. Então, uma efetividade prática no tribunal, nesse momento, ela não vai ser tão sentida com ele na vice-presidência. E pelo histórico, é raro o presidente da corte se ausentar. Mas e nas ruas? Qual é a opinião da população em relação à nova função de Alexandre de Moraes? Eu acho que hoje já está bem complicado ele sem ser o vice, né? Então acho que já vai dar... Não vai ficar bacana não, porque hoje ele trabalha muito em cima dele mesmo. A opinião dele conta mais que qualquer opinião da população, né? A opinião dos outros políticos. Ele na vice-presidência dá uma alçada do poder dele, abrange uma autonomia maior para ele ainda do que ele atualmente tem hoje somente como ministro do STF. A gente tem que acreditar e ver o que vai acontecer. Deixa o barco rolar. Eu creio que ele deve ter sim alguma influência com relação a aumentar a influência dele junto ao STF, sim. Você já ouviu falar no termo vitaliciedade? É algo que existe e os ministros têm à sua disposição. Ela é uma garantia aos magistrados, ou seja, eles serão magistrados o resto da vida. Quando você pega, por exemplo, aí um juiz que se aposenta, ele não é um ex-juiz, ele é um juiz aposentado. Quando você pega um ministro, ele pode ir até os 75 anos de idade na corte. Porém, dali para frente, ele se torna um ministro aposentado. Um assunto que desperta a curiosidade de parte da população brasileira é sobre um possível impeachment de um ministro do STF. Primeiro, é importante dizer que se isso vier a acontecer vai ser inédito. Nunca aconteceu no nosso país anteriormente. E para acontecer, depende basicamente de uma pessoa. O presidente do Senado Federal. Se o presidente do Senado Federal não admitir um impeachment para que tramite na casa, isso não acontece. É a mesma coisa que aconteceu com o Eduardo Cunha na época da Dilma Rousseff. Então, Davi Alcolumbre tem que aceitar o impeachment. A partir desse momento, ele começa a tramitar, o que não aconteceu até agora e nem tem sinais de acontecer.